Olá, tudo bem? Que bom ter você por aqui. Quero convidar vocês a participar desse nosso novo quadro chamado Palavra e Negócios. Neste novo quadro, a nossa proposta é trazer estudos e meditações breves e objetivas sobre a Palavra de Deus e o que ela pode nos direcionar no nosso dia a dia. Eu quero convidar você a ler comigo o que está escrito no Evangelho de Lucas, no 2º capítulo. É uma passagem que fala sobre o momento mais importante da história, que é o nascimento de Jesus. Vamos ler a partir do versículo 8, que diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Estamos aqui diante do acontecimento histórico mais importante da humanidade, o nascimento de Jesus. Esse acontecimento, o nascimento de Jesus Cristo, ele foi anunciado entre os profetas. Esse acontecimento, o nascimento de Jesus Cristo, vem sendo anunciado para o povo de Deus em todo o Antigo Testamento. Tudo o que acontece na história do povo de Deus aponta para Cristo, aponta para este exato momento em que Jesus vem ao mundo, se encarna e em forma humana e nasce de uma mulher. Estamos aqui então diante da notícia mais esperada e aguardada entre o povo de Deus, entre os sacerdotes, entre os doutores da lei, entre os escribas, os fariseus, todos aqueles que conheciam as profecias, os profetas, sabiam que esse grande dia, um dia chegaria. E chegou, né? Nós lemos aqui como foi essa manifestação gloriosa. Imagina você essa cena, como deve ter sido, né? Um coral de anjos cantando, né? Os pastores ali no meio do campo, debaixo de repente de um céu estrelado, vendo essa maravilha, essa manifestação assustadora e gloriosa da presença de Deus. Eu queria trazer 3 lições e aplicações práticas para o nosso dia a dia, para você pensar aqui junto comigo. Primeira delas, foi dada uma boa e ótima notícia. Jesus nasceu. Essa é a notícia mais esperada. Não precisamos esperar mais um Salvador vir ao mundo. Esperamos agora somente o retorno de Cristo. Assim como Deus prometeu que enviaria seu Filho ao mundo, e Ele enviou, Jesus prometeu também que voltaria para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. E essa é a nossa esperança. Segunda lição. Essa notícia tão esperada e aguardada, ela foi anunciada a um grupo de trabalhadores que estavam no campo, um grupo de pastores humildes, simples, pessoas talvez de pouco conhecimento,
mas que receberam ali, pela graça de Deus e misericórdia de Deus, um anúncio do Evangelho. Isso quer dizer que Deus se torna acessível aos homens, que Deus está presente entre os homens, que não há mais uma separação, que não precisa mais de ter ali a presença de um sacerdote sendo intermediador entre Deus e os homens. Agora Deus habita em meio aos homens. Por isso Deus resolve visitar ali esse grupo de trabalhadores que estavam no campo. Jesus, ele se identifica como um pastor também durante o seu ministério. Ele se apresenta como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E de fato ele fez isso. Ele deu a vida por nós. Terceira e última lição. Diante dessa notícia maravilhosa que os pastores receberam, eles tiveram a iniciativa e a prontidão de ir conhecer o menino Jesus. O texto diz que eles foram apressadamente ver aonde a criança estava. E eles encontraram conforme o anjo tinha falado para eles. Encontraram a criança numa manjedoura, encontraram seus pais e eles testemunharam o que tinham acontecido, que tinham visto nos céus, os anjos manifestando e anunciando o nascimento de Jesus. Isso, esses 3 pontos, nos traz aqui uma aplicação muito legal, que o último versículo aqui, o versículo de número 20, diz que esses pastores voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham, por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes for anunciado. Precisamos então ter essa iniciativa, como esses pastores tiveram, de mesmo em meio ao seu trabalho, mesmo em meio ao seu ofício, eles se prontificaram a buscar a Deus. Se prontificaram a buscar a Jesus Cristo. E eles saíram louvando e glorificando a Deus. Essa é também a nossa grande missão. Conhecer a Cristo, conhecer a Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador. E isso nós vamos fazer através da leitura e meditação da palavra. E que você glorifique e louve a Deus por todo o tempo. Até mais, fique com Deus.